O que você faria se fosse sequestrado e mantido em cativeiro? Certamente essa é uma pergunta difícil de responder, já que a situação é extremamente traumática e desesperadora. Nessa história, vamos explorar justamente esse tema, acompanhando a experiência de um personagem que passou por um sequestro e precisou encontrar forças para sobreviver em um ambiente hostil e desconhecido. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para que você sempre seja notificado quando lançarmos um novo vídeo. Vamos à nossa história. Capítulo 1 – O sequestro. John estava concentrado em seu trabalho, escrevendo em seu computador, quando ouviu um som estranho vindo do lado de fora. Ele se levantou e foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Foi quando ele viu um homem usando uma máscara preta e carregando uma arma. Antes que John pudesse reagir, o homem invadiu sua casa e o rendeu. John tentou negociar, mas o sequestrador estava decidido em levá-lo para uma ilha remota onde ele seria mantido em cativeiro até que escrevesse uma história só para ele. John foi levado para um barco, amarrado e vendado. Ele tentou resistir, mas era impossível. Ele não sabia o que o sequestrador queria e temia por sua vida. Enquanto o barco se afastava da costa, John tentava ouvir qualquer informação que pudesse ajudá-lo a escapar. O sequestrador não falou muito, mas deixou claro que era um grande fã de John e que queria que ele escrevesse uma história exclusivamente para ele. John tentou argumentar que não seria possível, que seu processo criativo não funcionava dessa forma, mas o sequestrador estava determinado e ameaçou matá-lo se ele não cumprisse sua exigência. John ficou apavorado e tentou pensar em um plano de fuga. Ele se perguntou como alguém poderia ser tão obcecado a ponto de sequestrar alguém e exigir uma história exclusiva. Ele se questionou se havia algo mais por trás disso tudo. John sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Capítulo 2 – O cativeiro. John foi mantido em cativeiro em um quarto trancado na ilha remota, sem possibilidade de fuga. Ele tentou negociar com seu sequestrador, mas o homem ficou cada vez mais violento. John começou a ficar desesperado e tentou encontrar uma maneira de escapar. No quarto, John tentou encontrar algo que pudesse ajudá-lo a escapar. Ele vasculhou a sala, procurando por uma janela ou porta escondida, mas nada foi encontrado. Ele sabia que precisava ser cuidadoso e não despertar a atenção de seu sequestrador, então começou a fingir que estava cooperando. Enquanto isso, ele tentou estudar seu sequestrador e descobrir mais sobre ele. Ele notou que o homem parecia desequilibrado e tinha um olhar perturbador em seus olhos. John decidiu que precisava ser inteligente para escapar, então começou a escrever pequenas notas sobre o que viu e ouviu. Ele sabia que não poderia escrever uma história inteira, mas poderia pelo menos tentar colocar algumas dicas em suas anotações. Ele também começou a criar um plano de fuga, esperando que pudesse colocá-lo em ação antes que fosse tarde demais. Mas o tempo passava e a situação só piorava. O sequestrador se tornou cada vez mais violento e abusivo, e John começou a temer por sua vida. Ele sabia que precisava fazer algo rapidamente. Então, em uma noite, John teve uma ideia. Ele percebeu que a porta do quarto estava mal fechada e decidiu tentar escapar. Com cuidado, ele abriu a porta e saiu sorrateiramente do quarto. Ele seguiu pelos corredores escuros da casa e tentou encontrar uma saída. Mas, enquanto caminhava pelos corredores, ele ouviu um barulho. Ele se virou e viu seu sequestrador se aproximando dele, pronto para agredi-lo. John tentou correr, mas foi capturado e levado de volta para seu quarto. Ele sabia que precisava encontrar outra maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Capítulo 3 – A descoberta. John percebeu que seu sequestrador estava obcecado por ele e por sua carreira literária. Ele começou a analisar os trejeitos e falas do sequestrador, tentando encontrar alguma pista que o levasse a entender o que o motivou a agir dessa forma. Em uma noite, enquanto o sequestrador dormia, John aproveitou para olhar seus pertences e encontrou um manuscrito inacabado.
Ele percebeu que era uma história escrita pelo próprio sequestrador e ficou curioso para saber mais. John começou a ler a história e ficou surpreso ao descobrir que ela era muito bem escrita, embora fosse claramente inspirada em sua própria escrita. A história tinha uma trama complexa e personagens bem construídos, mas ainda assim faltava algo para torná-la única. Foi então que John teve uma ideia. Ele percebeu que poderia usar sua própria experiência para ajudar o sequestrador a terminar a história. Ele começou a dar conselhos ao sequestrador sobre como melhorar a trama e os personagens, e até mesmo ofereceu algumas sugestões para o final da história. Com o tempo, o sequestrador começou a confiar em John e a levá-lo mais a sério. Eles passaram horas discutindo a história e, aos poucos, John começou a perceber que o sequestrador estava se tornando menos agressivo. Então, uma noite, enquanto estavam discutindo a história, John notou que o sequestrador havia deixado a chave do quarto em cima da mesa. Ele viu a oportunidade perfeita para escapar e decidiu agir. John pegou a chave, abriu a porta do quarto e saiu silenciosamente da casa. Ele começou a correr pela ilha, procurando uma maneira de escapar e finalmente ser livre. Mas ele logo descobriu que a ilha era enorme e cheia de perigos. Ele percebeu que precisava encontrar ajuda o mais rápido possível. Capítulo 4 – A fuga. John finalmente encontrou uma oportunidade de escapar quando seu sequestrador deixou a porta do quarto destrancada por engano. Ele correu pela ilha, evitando o sequestrador, e finalmente conseguiu chegar a um ponto de acesso a um barco que o levaria de volta para casa. Mas antes de deixar a ilha, John descobriu algo chocante. Enquanto estava fugindo pelo mato, John encontrou uma casa abandonada. Ao entrar, ele encontrou uma pilha de manuscritos escritos pelo sequestrador. Todos eles eram histórias que imitavam o estilo de John, mas com finais diferentes e igualmente assustadores. John ficou horrorizado ao perceber que o sequestrador havia sequestrado outros escritores antes dele e os havia mantido em cativeiro para que eles escrevessem histórias só para ele. Ele se sentiu responsável por ajudar a acabar com aquela prática e decidiu denunciar o sequestrador para as autoridades assim que chegasse em casa. Depois de chegar em casa e denunciar o sequestrador, John tentou retomar sua rotina normal. Mas ele não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido e em como o sequestrador havia sido capaz de imitar seu estilo tão perfeitamente. Meses depois, John recebeu um envelope pelo correio com uma carta e um manuscrito. A carta era do sequestrador, pedindo desculpas pelo que havia feito e agradecendo a John por ajudá-lo a encontrar sua própria voz como escritor. O manuscrito era a história que eles haviam trabalhado juntos na ilha. Mas o final era completamente diferente do que John havia sugerido. Era um final chocante e surpreendente que deixou John sem palavras. John percebeu que o sequestrador havia encontrado sua própria voz como escritor e que, de alguma forma, ele havia sido uma influência positiva em sua vida. Mas ele também percebeu que nunca mais queria passar por uma experiência tão traumática novamente e decidiu ser mais cuidadoso com os fãs obcecados de agora em diante. Reflexão. Uma reflexão importante que podemos tirar dessa história é a importância de estarmos preparados para lidar com situações extremas, como um sequestro. É importante pensar em estratégias para tentar se manter calmo e tentar manter a lucidez para buscar oportunidades de escapar ou de se comunicar com o mundo exterior. Além disso, a história também nos mostra a importância de estar atento ao nosso redor e de tomar medidas de segurança para evitar ser alvo de criminosos. A prevenção é sempre a melhor opção, e pequenas ações podem fazer a diferença na hora de evitar situações de risco. O nosso vídeo acaba aqui. Se você gostou da nossa história, nos conte nos comentários. Acompanhando o nosso canal para receber mais histórias interessantes como essa. Além disso, se tiver alguma sugestão de tema para futuros vídeos, ficaremos felizes em ouvir e considerar. Obrigado por assistir e até a próxima.